Olha, eu fiquei aqui bem, muito emocionado com o meu filho me saudando. É muito interessante isso. O tempo passa, né? Porque isso aí já tem um caminhão de anos, né? E a gente ouve isso e fica realmente emocionado. Prazer em falar com vocês. Um grande abraço para todo mundo. Ô Zé, Boa noite, eu Zé. lembro. Boa noite. Quando a Saudade de você, Zé. Eu Eu também tenho saudade de vocês. Eu não lembro, aliás, eu não sei se você se lembra, quando nós começamos lá, onde você já estava há um tempo, o Carbone, que era o diretor lá da rádio, chegou para mim e falou assim, o Beto vai imitar o Zé Silvério? Eu falei, vai. Então, pergunta pro Zé se tudo bem, pra ele não ficar chateado. Aí você lembra quando eu fui perguntar pra você? Isso vai ser uma honra. Foi uma honra mesmo, e foi uma grande honra, me senti muito feliz. Isso também me ajudou muito, ajudei a todo mundo. Sabe, tem umas coisas muito boas na vida da gente, sabe? As coisas ruins a gente esquece, as boas a gente leva para sempre. E essa é uma coisa boa. E eu digo para vocês, com todo respeito, que a saída de vocês lá da Rádio Bandeirantes foi uma lacuna. Até hoje eu não consegui entender por que vocês saíram, sabe? Mas como eu não estou aqui para entender nada, toco o bonde, né? E você? Eu não entendo muita coisa. E você? Por que rescindiram o contrato com você? Olha, ninguém me falou nada. Ah, não? Ficou uma coisa assim muito estranha. Eu estava em Lavras porque eu tinha ido ao médico que cuida de mim. E, aliás, são 2 médicos. Eu falei com o Dr. Fausto Félix, que é o médico que mais me consulta, e estava começando o negócio da pandemia, e falei com outro médico, outro mais que falhou aqui. Esqueci, e falei com esses 2, e falei, olha, saia de São Paulo, porque em São Paulo a coisa vai ser feia. Aí, por causa da pandemia, eu fui embora para Lavras. A gente tem uma casa que também é nova, eu e a Rose, e essa casa, a obra estava acabando, a casa estava sendo montada. Eu falei, então tá bom, eu vou para lá e fico umas 2 semanas, uma semana lá e volto para São Paulo. E já tem quase 2 meses que eu estou por aqui. Porque no começo, logo que eu cheguei em Lavras, uma semana depois, hoje eu não estou em Lavras, hoje eu estou em Varginha, na casa do Gabriel, que é filho da Rose, e que ouve vocês aqui em Varginha. Ele tem até o aplicativo da rádio de vocês. Então, eu estou aqui hoje. Eu ouvi e recebi um recado do diretor de RH, vice-presidente de RH da Bandeirantes, dizendo que o meu contrato ia ser rescindido se eu tinha alguma oposição. Eu falei, não tenho nenhuma oposição, dependendo do que você me falar, né? Aí ele veio falar comigo, depois, 2 dias depois, me fizeram a proposta de rescisão do meu contrato. Eu disse a ele, sim, eu topo, porque eu não tenho nenhuma pretensão de brigar com a Rádio Bandeirantes, uma rádio que, do meu tempo de Lavras e Tumirim, que eu morava quando eu era menino ainda, mocinho, e aí onde eu comecei a trabalhar, o locutor da Rádio Bandeirantes era o Pedro Luiz, e eu gostava muito de ouvi-lo. Então eu falei com ele, a Rádio Bandeirantes foi a rádio que eu ouvi. Pouco depois eu mudei para Lavras, né? E comecei a trabalhar na Rádio Cultura de Lavras, que era da Rádio Bandeirantes, que pertencia à cadeia verde e amarela, mas ela era do seu João Saad, vamos dizer assim. Então eu sempre tive muito carinho pela Bandeirantes. Então eu disse isso para ele.
não tenho problema nenhum para rescindir meu contrato. Tranquilamente. É só vocês fazerem a conta, pensarem bem, ver o que faz, porque também eu não posso sair, romper um contrato que vai até 31 de dezembro de 2022, tem mais de 2 anos ainda de contrato, eu não posso rescindir-o de graça. Não tem nenhum entrave, nenhum problema, sou tranquilo, vocês me pagam o que nós acordarmos e eu vou embora com a maior tranquilidade do mundo. E aí foi feito isso, me ofereceram um acordo que, como claramente não é uma coisa maravilhosa, mas também não foi uma tragédia, eu juntei minhas trouxas. Aliás, eu tinha uma vantagem, porque eu não tinha nada na Bandeirantes, eu não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha escritório, não tinha nada. Eu só ia lá para irradiar. E tudo bem. Então, eu ia lá quando tinha que fazer jogo lá da rádio e passava por lá, às vezes, para ir para algum estádio que o carro me levava, ou eu ia com o meu carro mesmo, ia levar o repórter comigo para a gente ir junto, porque alguns estádios hoje estão muito perigosos, e fui embora tranquilamente, acertei com eles, e está tudo em paz, tudo bem. Vou embora, vou seguir minha vida, já tenho quase 75 anos, não tenho grandes pretensões mais na vida. E, sinceramente, eu tenho uma coisa na cabeça. E as conversas que eu tive depois, os abraços, as coisas todas, eu saí muito tranquilamente, de cabeça bem erguida, sabendo que o que eu fiz pelo rádio, quase 60 e poucos anos de carreira, irradiando futebol permanentemente, sem parar, eu acho que foi bom. Deixei crias, deixei um monte de coisa na vida, fiz a minha vida, eu tenho condição de viver tranquilamente, até porque não tem muito tempo mais para quem tem quase 75 anos. Então vim embora tranquilamente, sem nenhum problema. Mas, Zé, você quer dizer com isso que você aposentou, você não volta mais a radiar? Olha, eu não posso ser tão definitivo, porque a vida, você sabe muito bem, Beto, a vida tem as suas curvas, né? Mas, em princípio, sem querer ser nada de falar, não faço mais, eu não tenho rancor de ninguém, não tenho mágoa de nada, a minha profissão eu a desenvolvi com o maior carinho, com a maior tranquilidade, mas eu acho que a minha parte está feita. Quase 60 anos irradiando futebol, acho que ninguém conseguiu um tempo tão grande como esse, e então realmente eu acho que encerrou a minha carreira, acho que acabou. Aqui no Na Geral não acabou não, viu, José? Aqui não, aqui você continua aqui. Diariamente. Esse é o Na Geral, aqui da Kiss FM, e estamos recebendo o maior locutor esportivo da história do rádio brasileiro, José Silvério. Aliás, se você me permitir, Lélio, eu só queria mandar um abraço pra Calcaia do Alto, em Cotia, tá? Ô, Cláudio Zaidan, você quer falar alguma coisa pro Zé Silvério? É isso mesmo. Eu não parei de chorar até agora. Porque o problema não é ele ter saído, é ele ter me deixado com o Milton Neves. Aí ninguém aguenta isso, pô. Ô Zé, o que fica assim, eu acredito que você vai narrar ainda, a gente não quer ficar sem você, o público não vai conseguir ficar sem você, mas aí é uma decisão íntima tua. Até agora, não considera um fim de carreira? Até agora, o que fica de bom e o que fica não tão bom de todos esses anos aí? De bom fica tudo. Fica a minha vida. Eu era um menino muito pobre, que morava numa cidadezinha mais pobre do que eu ainda, Itumirim, que tem 2.000 e poucos habitantes hoje.
fiz a vida, narrei tudo que podia narrar, 11 Copas do Mundo. Na Rússia eu fui homenageado pela FIFA, porque fui o único, até agora, locutor esportivo que irradiou 11 finais de Copa do Mundo no estádio, transmitindo na hora do jogo, ao vivo, dentro dos estádios das finais. Tenho troféus que não acaba mais, que me deixaram muito felizes naqueles instantes, alguns inéditos, que ninguém do rádio ganhava, eu ganhei, quebrando muitos paradigmas, inclusive invadindo o campo da televisão. Tenho muita coisa boa na minha carreira. Não tem. Se você colocar na ponta do lápis, se eu fosse matemático, não teria nada negativo. O que teve de negativo, porque são os sofrimentos da vida, algumas coisas que complicam sua vida, algumas pessoas que não são muito legais, mas isso aí tudo é muito pequeno, perto da grandeza que eu fiz da minha carreira. Então eu realmente não tenho problema nenhum, estou indo embora. Eu, ao contrário de muitos companheiros que pararam, eu não preciso, pelo menos entre aspas, por enquanto, né, de nenhum favor financeiro para tocar minha vida, até porque não vai ter muito tempo mais, com a minha idade de quase 75 anos, embora eu essa semana fui no médico e estava fazendo consulta. Aliás, uma coisa nova, fiz uma consulta por internet, uma consulta à distância, eu achei muito engraçado até, e fiz essa consulta e o médico me disse: olha, Silvério, você, depois que passa de 75, é muito difícil que o cara tenha sobressaltos, você é um cara para morrer com mais de 85. Foi, opa, que Deus ajude essa coisa. Só que tem um detalhe, agora desempregado, não sei se o dinheiro dá para tudo isso, para seguir a vida. Então, ele falou: não, você dá um jeito, eu garanto para você que vai ter gente ainda te querendo. Eu falei: mas eu é que não estou querendo muito, então eu tô cansado. Então eu acho isso, sabe? A vida foi muito boa para mim, a vida ainda é muito boa. Vocês sabem, vocês acompanharam comigo lá na Bandeirantes quando eu tinha a minha mulher doente e um sofrimento danado, uma coisa incrível, mas ainda assim eu consegui irradiar 10 anos sem que pouca gente soubesse do problema que eu vivi. A minha mulher faleceu, logo depois eu encontrei no meu caminho a Rose, que vocês também conhecem. Sim. E aí acabamos ficando juntos e casamos um tempo depois. Você e outro mundo de felicidade para mim. Então eu acho que minha vida não tem que reclamar, não tem que reclamar de nada. É uma vida de um menino que nasceu em Tumirim, sem pai, só com mãe, vivendo pisado por todo lado, que conseguiu sobrepujar tudo isso e ter uma vida muito legal. Eu acho muito boa a minha vida e acho que está tudo perfeito. Inclusive, essa coisa de ter saído da Bandeirantes não me revolta. Eu digo sempre o seguinte: da mesma forma que a Bandeirantes me contratou, ela tem o direito de me descontratar. Então está tudo certo. Agora, o grande prêmio, né, Silvério, eu imagino seja o reconhecimento do público que te seguiu, que te segue tantos anos, né? Porque aqui nas redes sociais não para de chegar mensagem falando do Zé Silvério. O André Mota diz o seguinte: gênio José Silvério, humilde, conheci quando trabalhava no Shopping Paulista e tive a honra de pagar um café para ele e para a esposa na época. Tá te mandando verdade, um abraço. Já é a Rose. Então, tá vendo? E como essas coisas marcam. Eu não tenho. Ô, Frank, você que me conhece, nós ficamos juntos um tempo também, lá na Bandeirantes. Então, vocês todos que me conhecem sabem como é que eu sou. E irradiar futebol para mim foi um grande prazer de menino que irradiava jogo de botão e que irradiava até vaca no curral, porque lá em Tumirim era tudo muito pobre, nem tinha energia elétrica no meu tempo de menino lá. Então, você veio com aquilo ali, lutando para ser locutor.
e consegui ser locutor, consegui trabalhar em rádios importantes, na Itatiaia, na Inconfidente, em Belo Horizonte, em São Paulo, nas duas mais importantes em termos de jornalismo, a Jovem Pan e a Bandeirantes. Então eu deixo um rastro muito positivo e, graças a Deus, atrás de mim venham muitos jovens que me imitam, que me têm como a abertura de profissão para eles, abri caminho para muita gente, sempre fui um bom companheiro, nunca derrubei ninguém, não fui estrela, quem me conhece sabe disso. Eu sou reservado porque eu sou tímido, eu tenho muito medo da vida e, aliás, eu acho mesmo que a vida é perigosa. Aliás, eu sempre disse que viver é muito perigoso e depois, uma vez, alguém sempre falou uma frase para viver é perigoso, muito perigoso, eu acho também. Mas se você quiser, eu posso dizer que a vida é muito prazerosa. E é mesmo, a vida tem muitas coisas boas. E eu fiz muitas coisas boas, curti muitas coisas boas, tive problemas, sofri problemas, passei fome em determinados pontos da minha vida, mas é que eu brinco sempre, fome, você passa, mas você mata logo que pode, aí já é uma alegria. Então eu acho que tudo é assim, a vida é bem sobe e desce. Você tem que aproveitar o sobe e desce para não cair. Nem quando está descendo e nem quando está subindo. Você não pode cair em nenhuma das duas circunstâncias. Olha, só para deixar então o espaço aí para os meninos fazerem mais perguntas para o Zé Silvério, só registrar os abraços aqui do Marco Aurélio de Guarulhos também, falando do Silvério, o Emanuel de Itanhaém mandando mensagem para gente, manda um abraço para o Silvério, Luiz Alberto Pisani, ouvinte de sempre, de todas as horas, mandando um abraço para o Silvério, o Erivaldo de Mello, o Eri, que está lá na Flórida, mandando um abraço para o Silvério. Olha, muita gente longe, te abraçando, viu, Silvério? E particularmente só dizer aqui no ar também aquilo que eu já expressei para o Silvério, que para mim também foi uma baita realização ter a possibilidade de compartilhar o microfone com o Silvério, porque ele de fato tem tudo isso que ele falou e um pouco mais, né? A partir do momento que você conhece a pessoa, é difícil você não ser abraçado pela generosidade que inclusive o Silvério tinha no ar também com os companheiros. Foi uma grande satisfação e um prazer. Obrigado, viu, Silvério? Obrigado a você. Você foi um ótimo auxiliar que eu tive na Bandeirantes, viu? E você sabe que eu sempre gostei de você. Nós dois somos parecidos na luta pela vida. Então, é muito importante isso. Ô Zé, o Júlio César, a Amanda Manzini, a Gabi, a Juju, todos ouvindo vocês, mandando abraço. E assim, o que menos fala é monstro. Mas eu queria perguntar uma coisa. Se uma emissora chegasse para você quando voltasse o campeonato e tal, ô Zé, a gente queria você aqui. Você toparia só de domingo ou de quarta e domingo também? Olha, eu nesse momento eu não toparia nada, mas quem sabe um pouco mais na frente eu sinta saudade e volte. Copa do Catar. Copa do Catar, quem sabe. Mas em princípio realmente acabou, sabe? Agora é aquela história, você fala que acabou, mas não sei como é que a gente resiste. Ainda estou no calor do encerramento. Tinha uma pessoa aí há pouco tempo, pouco antes de acontecer isso, que também trabalha numa rádio muito importante, é uma pessoa muito importante, que já tinha me convidado. No ano passado, eu tinha sido convidado por uma outra emissora importante de São Paulo, mas a emissora teve problemas e a conversa morreu antes de acontecer, até porque eu tinha contrato, sabe? Então, a única coisa que ficou, assim, uma certa dúvida na minha saída
é que eu tinha renovado o contrato há tão pouco tempo, mas eu entendi que a alegação inicial que o meu contrato ia ser rescindido por causa do valor do meu salário. Aí eu falei, mas eu não falei nada, né? Eu concordei tudo, acertei tudo e tá tudo certo, não há problema nenhum mesmo, de verdade. Mas se você ganha bem, é porque isso é importante, né? Então, como é que você manda? Como é que você começa mandando o mais importante embora? Então, essa é aquela história que você não consegue entender na vida. E se havia Mas patrocínio, eu também, com toda a honestidade, com 75 anos quase, não estou aqui para entender mais nada, não. Estou aqui para cumprir o que os outros que acham que são mais espertos entendem. O Júlio aqui está perguntando, você não tem vontade de ensinar novos locutores? Como? Porque você é diferente. A primeira vez que eu fui no estádio, na sua cabine, eu achei que você tinha alguém junto com você. Que não é possível. Você sabe, Lélio, que eu tive que responder ao longo da minha carreira de locutor a muitas perguntas. Tinha gente que às vezes ia na cabine e me ouvia irradiando. O cara falando, não é possível. Eu não estou vendo nada do que você está falando. Mas e você está falando tudo certinho. Eu não sei como é que você está falando isso. Eu não vejo nem um pouquinho disso que você está falando. Eu tive a honra. Eu sempre falo, é treino. Eu tive a honra de acompanhar um trabalho do Zé Silvério na cabine uma vez. E eu assisti uma cena que talvez eu nunca mais vou ver, porque o estádio não é muito um lugar que me encanta. Mas eu tenho certeza que aquilo eu nunca mais vou ver. Porque era um jogo, eu não lembro o jogo, viu, Zé? Eu sei que a cena era o seguinte, ele narrou antes de acontecer o toque para quem o cara ia dar para fazer o gol. Então o cara recebe a bola, ele recebe na entrada da área, a bola ele mata no peito, põe no chão e o Zé Silvério fala, ele toca pra fulano, mas ele não tinha tocado ainda. Aí o cara toca pro cara e o cara vai e marca o gol. Falei, pô, assim é fácil, você já viu esse jogo, Zé? Não, eu tenho algumas coisas que eu não gosto nem de conferir, porque as pessoas dizem que eu era meio mágico, meio sei lá, que tinha algum espírito fazendo o jogo dentro de mim. Eu tive certeza. Naquele então, eu nunca me preocupei. Eu tive uma coisa na minha carreira que foi muito, muito interessante. Eu nunca fui no estádio para irradiar pensando em audiência, pensando em dinheiro, pensando que eu era maior. Eu ia irradiar porque eu gosto. Simplesmente por isso. Eu fiz com muito prazer, com muita dedicação. Eu posso dizer para vocês que tem uma coisa, dizem que ter orgulho é pecado, mas eu tenho orgulho da minha seriedade, da minha vontade, da minha dedicação à profissão. Eu confesso que eu estou indo embora, mas eu agradeci essa profissão como poucos. Então, eu não tenho realmente nenhum problema na vida para parar. Inclusive, por exemplo, veja bem, é muito difícil, muito perigoso falar, por exemplo, eu parei, achei que vou parar, porque é muita coisa que acontece com a gente ao mesmo tempo, e eu preciso descansar um pouco disso para poder morrer mais tranquilo. Então, eu quero ficar mais sossegado, sabe? Mais solto, mais tranquilo mesmo. E eu não tenho, porque, veja bem, é difícil falar isso num país como o nosso. Eu não tenho problema de dinheiro para viver, porque quem me conhece, quem já conviveu comigo, sabe como eu sou. Eu sou um cara que come muito pouco, que não tenho vícios, eu não sei jogar barra, eu não sei nada que mão de dinheiro. Vaca, que nem todo mineiro. Não tenho mais não tenho nada, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, e é muito mais por os meus filhos do que para mim,
eu fiz uma construtora, construí alguns apartamentos e eles hoje rendem. Mas só que eu dividi com meus filhos. Então, eu não tenho, sabe, esse negócio de dinheiro. Por exemplo, você precisa de dinheiro para comprar arroz, feijão? Não, porque eu não gosto de feijão. Para comprar arroz, uma carninha, eu como pouquíssimo. Eu gosto de pão com manteiga e café com leite. Isso daí já me sustenta. Então eu não tenho grande preocupação com as coisas da vida. Então realmente é bem tranquilo. Tem mensagens aí falando do Silvério? Caiu o Zé Paulo, não tem problema. Cadê o Zé? Tem bastante. Não, eu esqueci de ligar o microfone, viu, Zé? O Zé Silvério agora, peraí. O teu filho primeiro, vem aqui, filho do Zé Silvério, vem aqui. Pois não, eu tô aqui. O que você tava reclamando? Eu não falo nada, não. Eu não sei nem porque me chamaram aqui. Deixa então só você ele fala, falar. pode falar. Fala com Não, seu eu pai. queria narrar um jogo agora. Tô com saudade, pô. Então você quer narrar já? Queria narrar agora, mas eu não vou mais também. Por quê? Porque não? Ô Zé Silvério, todo mundo aqui elogiando sua participação. Já falei que aqui na geral da Kiss FM seu emprego é garantido. Você sempre estará com a gente. E até porque foi a maior honra da minha vida profissional quando eu cheguei na Rádio Bandeirantes. Encontro ninguém mais, ninguém menos do que Zé Silvério, meu ídolo de sempre na narração esportiva. Então isso para mim é impagável, valeu muito toda a passagem lá pela Bandeirantes. E José, aquele gol, você estava falando das suas antecipações, né? Quando você narrava. Aquele gol do Alex, 2 chapéus e o gol sem deixar cair a bola no chão, que você narrou antes, cada chapéu você falava que golaço, que golaço. Rapaz do céu, me arrepia até hoje. Aquele foi o melhor gol que você narrou na vida? Foi um dos melhores. Aquilo ali, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Zé. Aquele gol eu não conto ele, porque ele foi muito louco. Vê se pode um cara narrando futebol, em sã consciência, quando chega na intermediária que o cara dá o toque, ele grita gol. Sabe, tinha tantas coisas. Depois eu fiquei. No dia seguinte foi muito engraçado. No dia seguinte eu peguei meu carro e saí lá da minha casa. Eu morava no Jabaquara e saí da minha casa e fui para Lavras. Eu estava dirigindo. E aí me pegaram no meio do caminho para falar do gol. Isso aí fui dirigindo. Aí eu fui depois. Isso foi mais ou menos ali perto de Extremo, Itapeva, que eles me pegaram para falar comigo. Eu fui até Lavras dirigindo. Eu estava sozinho no meu carro. Aí eu fui pensando assim, você vai ser louco. Como é que você faz um negócio desse se a bola vai para fora? E se o goleiro pega? Não, o goleiro não pegava, porque ele já tinha passado. Se a bola vai para fora, eu falo, não, para fora e tudo bem. Foi uma coisa muito louca. Aquilo ali eu não conto porque foi um fato extraordinário e muito maluco de minha parte. Ô Zé, eu lembro uma vez que a dona Inês fica enchendo o nosso saco quando a gente fala que é ao vivo, que nem hoje é feriado, e a gente tá ao vivo e ela fica falando que é gravado. É nada, seu Zé Silvério, é gravada. Não, é o seguinte, eu lembro uma vez que você estava em Lavras e aí a gente tinha gravado, né? Mas gravado ao vivo, né? Você ligou lá pra rádio e falou assim, eu quero participar com eles aí, me põe no ar. Você lembra disso? Lembro. Aí eu sempre fui muito ligado, sabe? Eu cometi um defeito na vida, num país como o nosso, foi muito sério, viu? E aí você falou, ele falou, seu Zé, é gravado. Aí você falou, meu Deus,
tanto tempo de rádio, eu vou cair numa dessa. Ô Zé, Foi mesmo, foi verdade mesmo. Né? Silvério, o Zé Paulo falou do gol do Alex. Eu tenho a impressão que talvez o momento mais triste da tua carreira como narrador tenha sido 7-1 ou não? Ou tô enganado? Não, triste do ponto de vista de resultado, né? Eu acho que a coisa mais triste da minha vida foi a morte do Serginho. Também. Eu narrei a morte dele. Eu narrei a morte dele com tanta precisão, sem falar que ele morreu, mas falando que ele morreu. Isso aí foi um episódio muito triste da minha vida. Eu depois que passou, eu chorei muito. Desculpa, eu não entendi. De quem, Zé? Do Serginho, do São Caetano. Aquele Serginho que jogava no São Caetano. que morreu Morreu no Pacaembu, no Morumbi, no jogo do São Paulo e São Caetano. Isso. Ô Zé, você falou que chorou muito depois, mas você conhecia o Serginho? Não conhecia o Serginho como pessoa, não. Conhecia o jogador. Mas veja bem, eu tento explicar isso e não consigo. Locutor esportivo, de forma geral, a maioria, ele está narrando, ele põe a alma dele ali. Porque narrar futebol é uma coisa que a gente começa porque gosta. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia trabalhar na Rádio Bandeirantes, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Eu achava que eu narrava brincando. Tanto que todo mundo que ia fazer matéria comigo, quando eu estava narrando, na hora do jogo, pedia para ver o jogo, pedia para fazer a gravação comigo na hora que estava narrando, todo mundo falava, não é possível, ele não está narrando. Ele viaja narrando, ele não está narrando. Tem alguma coisa diferente nele. Então eu fui analisado, narrando, de tudo e quanto é jeito. Por pai de santo, por mãe de santo, por psicólogo. Não, verdade, por psicólogo, por gente experiente, por ex-locutores. Os caras, uma vez eu estava narrando um jogo no estádio do Palmeiras, no estádio antigo, fechava a cabine e eu tava narrando o jogo e eu narrei um gol. Tinha alguém lá na cabine, alguém que era importante, assim, uma pessoa que tinha um cargo, não pessoa importante, tinha um cargo importante, e eu narrei um gol, ele falou para mim, não foi gol. Aí eu narrei o gol, lógico, eu não vou, na hora que eu estou narrando, eu não ouço ninguém falar comigo. Eu narrei o gol e foi gol, mas só eu que vi. Sabe, ele falou, mas como é que você fez para ver esse gol? Eu falei, eu não sei, eu vi o gol. Você não viu, você está aí. Talvez seja porque eu estou acostumado a narrar e estou com a minha acuidade visual maior que a sua, mais ligado que você, adrenalina total no jogo. Então eu acho que foi isso. Não tem, realmente, eu não sei. Já teve gente que falou, que foi ver, narrar, que queria fazer matéria comigo, essas coisas todas, falou, tem alguma coisa diferente em você na hora que você narra. Eu falei, lógico, você queria que eu narrasse como eu converso com você, eu aqui, a minha concentração toda é no jogo, eu quero acertar quase tudo que eu puder. Então, tem essas coisas todas. Eu acho que eu nasci para ser isso mesmo. Com certeza. O Ailton Cabral tá te mandando um abraço, falando que é seu amigo aqui, que te conhece há 40 anos. O Ailton Cabral, um abraço para ele também. E o Nacélio Salles, de Francisco Morato, aqui em São Paulo, ele diz assim, tenho 3 palavras para definir o José Silvério: mito, monstro e lenda. E ele diz que é São Paulino e acompanha a gente simultaneamente, né, na geral, e o Zé Silvério desde 2003 virou seu fã de carteirinha e tá triste aqui com esse momento em que você tá parando aí, Silvério. E espero que não seja, eu também espero. Quero ouvir Que Golaço, tô com saudade de Que Golaço. O Que Golaço vai fazer falta, né? José, nós não vamos aceitar isso aí não, viu? Desculpa. Tem gente boa por aí. Não. Você pode tirar o cavalo da chuva, você descansa um pouco aí. Tá? Mas nós não vamos aceitar esse negócio de você parar não, velho. Vamos ver. Vamos agradecer.
Oi, a pois minha pode falar, mulher Zé. está aqui perto, ela já vou ter feito a conta corrente. Vamos agradecer o José Silvério, pai do gol, maior narrador da história do rádio brasileiro, um amigo nosso. A gente era fã dele, continuamos fãs, mas de uma coisa assim, viramos amigos. Obrigado, Zé. Grande abraço, Lélio. Abraço por você, um abraço para o Zé Paulo, um abraço para todos vocês aí, um abraço para o meu filho, com todo, para o Frank Forte. Realmente foi um prazer muito grande falar com vocês, porque também vocês fazem parte da minha carreira.